tua glória enche a terra, enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra, enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Tocar em tuas vestes,
Fala, meus irmãos, Paz do Senhor. É uma alegria novamente estarmos aqui reunidos para aprendermos um pouco mais da palavra, nos aprofundarmos em algumas questões da palavra de Deus. E esse é um culto diferente, como eu tenho dito todas as quartas-feiras, mas como nós temos enfrentado essas dificuldades que têm feito com que cada um fique na sua casa, a gente não consegue se reunir lá na igreja. Então esse canal de comunicação tem sido para nós um instrumento de Deus, para podermos nos comunicarmos e eu compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor tem falado no meu coração. Eu quero que você, nessa hora, abra sua Bíblia comigo, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, Atos capítulo 7, versículos 48 e versículo 49. Texto muito lindo da palavra de Deus. Você com certeza deve ter ouvido bastante nesses últimos dias e nós vamos compartilhar esse texto agora com vocês e nós vamos fazer uma breve meditação nesse texto. Eu espero que você esteja bem, que a tua casa esteja bem, que os teus familiares também estejam bem, que a nossa igreja esteja protegida pelo Senhor. E nessa hora nós vamos ler o texto e em seguida nós vamos orar. Amém? Então acompanhe comigo na sua Bíblia, Atos capítulo 7, versículo 48 e 49. Diz assim: O Altíssimo, porém, não habita em templos feitos por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é meu trono e a terra é o suporte dos meus pés. Acaso construiriam para mim um templo assim tão bom? Diz o Senhor. Que lugar de descanso me poderia fazer? Esse texto é o texto que nós vamos meditar. 48 diz: O Altíssimo, porém, não habita em templos feitos por mãos humanas, como diz o profeta. Nós vamos orar. Quero que você curva sua cabeça, feche seus olhos nessa hora e nós vamos elevar nosso pensamento ao Senhor. Pai, nessa noite nós estamos aqui nesse ambiente de adoração e de busca da Tua presença. E clamamos ao Senhor, ó Pai, por este momento a sós com o Senhor. Que nada nos atrapalhe, que nada venha, Senhor, ó Pai, ser superior à Tua presença que está em nós aqui agora neste lugar. Que a Tua palavra, Senhor, ó Pai, seja para nós nessa noite o nosso alimento. Que o Senhor possa nos usar nesta hora. Que as palavras que saem da minha boca, ó Pai, possam atingir os corações, possam, ó Pai, penetrar no coração desses meus irmãos, que têm, ó Pai, vivido dias diferentes, mas sabemos que em meio a essa diferença e essa diversidade que temos vivido, Senhor, em meio a ó Pai, esses tempos que são tempos, ó Pai, conflituosos, ó Pai, difíceis, tempos que requerem de nós, ó Pai, adaptações constantes a todas as mudanças que são diárias e acontecem e nos atingem. Que a Tua igreja permaneça firme e que o Teu Espírito fale conosco nessa hora, em nome de Jesus. Amém e amém. Na verdade, a meditação nessa noite está baseada em cima desse texto e do capítulo 6, do versículo 1 em diante, até o capítulo 7, no versículo 60, nós vemos a defesa de Estevão e a sua morte, que culmina lá no final do capítulo 7. Termina lá no final do capítulo 7. Mas nós vamos nos atentar a esses dois versículos, mas de fato, se você tem o interesse ou a curiosidade de saber como foi essa trajetória de Estevão, eu te aconselho a ler o capítulo 6 e o capítulo 7 todo, para que você medite e entenda o que nós vamos meditar nessa noite, como uma porção da palavra de Deus para você. Um coração soberbo, irmãos, ele pode acomodar Deus dentro de um espaço de concreto. Mas nós precisamos nos lembrar da palavra de Deus, da nossa posição de criaturas em face à grandiosidade do nosso Criador. Muitos têm a imagem de Cristo e a imagem distorcida. Muitos acreditam no seu poder, tanto que o carregam como um Cristo
crucificado ou até mesmo como um amuleto por vários lugares onde vão, estampam nos seus peitos ou até mesmo nas suas próprias casas um Cristo triste, crucificado, sofredor. Acreditam no seu poder e na força que o seu nome tem, mas de fato não reconhecem como sendo Deus, que é o que nós acreditamos e é o que a Bíblia nos dá como base para entender isso. Olhamos para esses dois textos, esse Deus que é o nosso Deus eterno, o Deus Criador, diz no capítulo 7, no versículo 49, que o mundo, a terra e tudo que nele há faz parte da rua, da calçada, aonde o Senhor descansa os seus pés. Entendendo esse Deus e a sua grandiosidade, entendemos o que este versículo de fato diz. A grandiosidade de Deus é maior do que tudo aquilo que nós possamos imaginar. Deus diz nesse versículo, Estevão diz nesse versículo, que o céu é meu trono e a terra é o suporte dos meus pés. O próprio Deus dizendo que a terra é o suporte dos pés de Deus. Se pararmos para entender a grandiosidade dessas palavras, nós vamos entender quem de fato é o nosso Deus, quem de fato é o Criador. E entendendo que esse Criador, que o texto nos diz que o céu é o seu trono, hoje entendemos que após Cristo ser levado aos céus, disse que deixaria conosco o Espírito Santo Consolador. E esse mesmo Deus, Trino, hoje faz morada dentro dos nossos corações. Esse texto nos mostra que Estevão também foi acusado falsamente. Levantaram mentiras contra ele para o acusarem. E ele também, como Cristo, foi levado até a presença do sumo sacerdote para se defender das acusações que foram levantadas contra ele. E ao se defender dessas acusações, ele poderia muito bem dizer, algumas delas são verdades, outras são extremamente mentiras, mas ele faz questão de fazer um panorama da palavra de Deus e nos mostra a importância da fé cristã e das suas implicações na nossa vida diária. Ele fez esse panorama dentro do que os maiores líderes da história hebraica estiveram dispostos e prontos para as mudanças que sobrevieram na vida deles. Ele cita algum desses líderes hebraicos que fazem parte das crenças do povo e todos seguem as suas orientações e são levados por elas até os dias de hoje. No versículo 2 e 3 do capítulo 7, Estevão fala a respeito de Abraão. Ele fala do texto, versículo 2, versículo 3, diz as recomendações de Deus, dizendo a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. E Estevão começa a sua defesa contando essa história, desde Abraão. E ele diz, nesse entendimento do que ele estava levantando como defesa ao seu favor, que entendemos o sair da terra, na perspectiva nossa hoje, não é tão profundo quanto entender que terra era a terra que Abraão habitava e para qual terra Deus estava levando Abraão. Se você olhar na história, a cidade o país, a cidade de Ur dos Caldeus, a cidade que Abraão veio, vindo dessas regiões antigas, era uma das cidades mais desenvolvidas do mundo antigo. Ur dos Caldeus era encontrado ali vários argumentos históricos ou até mesmo em algumas escavações encontraram lá um palácio com aproximadamente 300 quartos e uma biblioteca com mais de 20.000 tábuas de escritos e livros que foram escritos nessa cidade. Então era uma cidade onde o comércio era bem desenvolvido, era uma cidade onde os barcos chegavam ali do Golfo
do Golfo Pérsico com mármore, com alabastro para construção e confecção das suas estátuas, ouro, prata, marfim, muitas coisas chegavam até eles. Por meio desse comércio que era muito desenvolvido também na cidade de Ur dos Caldeus. E Deus fala para Abraão, sai daí e vai para Canaã. Canaã era um país subdesenvolvido, era um lugar subdesenvolvido. Em comparação a Ur, aonde Abraão estava, era considerado um país ruim. Mas Abraão faz o seguinte, sai da sua terra, sem questionar e sem se queixar das coisas que ele tinha deixado para trás. Ele simplesmente obedeceu, e Estevão faz questão de contar isso em sua defesa. Diz que desde o início, os grandes homens, os patriarcas da fé, tiveram que se adaptar a algumas mudanças, tiveram que se adaptar a algumas perseguições, ou até mesmo tiveram que obedecer ao Senhor, sem saber de fato qual o destino que estariam. E ele conta na sua defesa essa história de Abraão. Também nós vemos que ele fala, nessa sua defesa também, sobre Moisés. E ele fala que Moisés, mesmo sendo filho da filha de Faraó, mesmo estando lá no palácio, desfrutando de toda a sua vida real, de todos os benefícios que era morar dentro do palácio, Moisés também atende o chamado do Senhor, abandona tudo e foi embora. Ele ilustra a eterna verdade que o povo de Deus deve estar pronto para qualquer mudança. Queridos, nós vivemos um tempo como igreja que foi de um dia para a noite, foi nos exigido e cobrado de nós uma mudança que nós mal estávamos preparados para esta mudança. Nós fomos pegos de surpresa, encerrando as nossas atividades presenciais e estando aqui agora, gravando essa mensagem para você, assistir aí na sua casa, no conforto do teu lar. Não passava pela nossa cabeça ter que usarmos ou dispormos dessas tecnologias para que pudéssemos nos comunicar e pregar a palavra de Deus como nós temos feito nos últimos dias. Então, Estevão, na sua defesa, deixa bem claro aqui. Ele ilustra essa verdade, que é uma verdade eterna, que o povo de Deus deve estar pronto para qualquer mudança. Eu olho para isso que nós temos vivido como igreja e olho para nós como uma grande oportunidade de aprendizado. Que nós não sejamos mais pegos de surpresa. A palavra de Deus diz que o dia do Senhor virá como um ladrão, sem dizer o dia e nem a hora. Nós precisamos estar preparados para isso. O objetivo dessa mensagem nessa noite é entendermos isso. Mas Estevão diz, nesse seu contexto, que Deus não pode ser condicionado. Deus não pode ser condicionado a um espaço, a um lugar. E no versículo 2 diz que Deus apareceu a Abraão 2000 anos antes de Cristo, 4000 anos antes da nossa geração. Um território gentil, um território idólatra, se tornou um território sagrado, porque Deus estava ali presente. Também nós olhamos para Moisés, que recebe esta palavra, lá no versículo 33 do capítulo 7, diz que Deus diz para ele: tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar que pisas é terra santa. Onde era o lugar que ele estava? Onde era o lugar que ele, perdido no meio do deserto, um lugar árido, um lugar que não tinha nada, poucos arbustos que estavam ali morrendo já por falta de água, era um lugar terrível. Mas Deus diz para Moisés: olha só, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que você está pisando agora é uma terra santa. Mas por que aquele lugar é um lugar sagrado?
Por que que o lugar onde Abraão foi prometido a Abraão se tornou um lugar sagrado? Por que que era um lugar sagrado? O que Estevão estava dizendo aqui é que a presença de Deus é que torna o lugar comum no terreno sagrado. A presença de Deus torna um lugar comum no lugar sagrado. Irmãos, esse lugar que você está agora compartilhando comigo, e nós cremos que o Senhor está em todos os lugares, aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estaria. Você está agora na tua casa, e a tua casa nessa hora se tornou um lugar sagrado. A tua casa todos os dias precisa ser um lugar sagrado, um lugar de habitação do Senhor, um lugar onde o altar do Senhor foi restaurado, para que Ele fale com o seu povo, para que Ele fale com você, dê as direções, dê as diretrizes, para que você viva e passe por tudo que nós estamos passando, dando glória ao nome dEle. Amém, irmãos? Ele fala também na sua defesa do tabernáculo. E ele fala que esse tabernáculo foi erguido no deserto. Do versículo 44 ao versículo 50, ele diz isso. O tabernáculo tornou-se para eles um sinal visível da presença de Deus. Aquele povo precisava de um lugar, aquele povo nômade, precisava de um lugar para Deus habitar no meio deles, mas que não se confinasse ou ficasse preso a um edifício. No versículo 48, ele reafirma o texto de Isaías 66:1, dizendo: Deus não pode ser contido em estruturas humanas. A mensagem é clara, meus irmãos. Homens e mulheres adoram a Deus muito antes de haver templo e existir a cidade santa. Os homens e as mulheres adoram a Deus por toda a história, mesmo sem existir os templos. Antes de existir os templos, irmãos, nós podemos e nós devemos adorar a Deus aonde nós estivermos. E neste momento, nós estamos na nossa casa. A tua casa tem que ser um lugar de adoração do Senhor. A tua casa tem que ser um lugar de habitação do Senhor. E está tão claro, irmãos, que Cristo é o novo templo. E Estevão continua fazendo esta afirmação. A adoração, ela não deve estar restrita a um espaço geográfico. Hoje nós estamos reunidos como igreja. E a nossa igreja, hoje, ela é maior do que aquele espaço que nós temos. Se nós pegarmos aqui e fizermos uma marcação no mapa da cidade de Campinas, nós vamos ver que nessa hora, o nosso raio de abrangência, o nosso raio de atuação aumentou. Nós não estamos mais confinados àquele espaço que cabe lá 100, 200, 300 pessoas. Nós estamos num lugar maior. O lugar de atuação do Senhor, onde nós estamos hoje, atuando enquanto cristãos, enquanto igreja, se tornou um lugar mais abrangente. Deus não está contido em lugares ou estruturas humanas. Deus não pode ser contido nesses lugares. A adoração não deve estar restrita a um espaço geográfico. Nós precisamos nos santificar, meus irmãos, pois nós somos o lugar da habitação do Senhor. A palavra diz que nós somos templos do Espírito Santo. E todas as vezes, ou todos os lugares onde Deus habita, aquele lugar se torna santo. Por isso nós pregamos a santidade. Nós precisamos ser um povo de santidade, um povo separado, um povo que vive uma vida diferente. Nós precisamos nos santificar a cada dia. Nós somos um lugar da habitação do nosso Deus. Essa é a resposta da argumentação de Estevão a todos aqueles. E mesmo com essa resposta da sua argumentação, ele foi morto. O mataram, apedrejado. Diz que, alguns estudiosos dizem que ele foi o primeiro mártir. E no versículo 59 e no versículo 60, diz que, enquanto atiravam as pedras, orou ao Senhor Jesus: recebe o meu espírito. Caiu de joelhos e gritou: Senhor, não nos culpe por este pecado. E com isso adormeceu. Estevão foi perseguido naquele momento. Morreu. No versículo 52 diz que começa então uma grande perseguição à igreja. Começa então
a primeira grande perseguição. E ele deixou claro que a perseguição não começou nessa geração. Outros antes dele haviam sido mortos. Outros antes de nós morreram por causa desse evangelho. Pode ser que nós não tenhamos a perseguição como nos dias de Estevão. Pode ser que nós não vivamos ainda a perseguição como muitos missionários pelo mundo afora sofrem. Mas nós precisamos estar preparados para o que der e vier. Nós não podemos mais ser pegos de surpresa. Nós precisamos estar focados. Nós precisamos estar santificados. Para seguir a Cristo hoje, nós precisamos fazer mudanças radicais. E uma das mudanças radicais que nós fizemos é o lugar das nossas reuniões. Tem sido a nossa própria casa. Nós precisamos fazer mudanças radicais, como foi requerido às outras gerações. Pessoas que saíram da sua terra e foram para outras terras. Pessoas que abandonaram tudo e foram para outros lugares pregar a palavra. Mas eu faço uma pergunta para você nessa noite. Nós estamos dispostos a pagar esse preço? Nós, como igreja, estamos dispostos a pagar esse preço? Ou nós achamos que esse tempo tem sido um tempo muito ruim, onde nós precisamos ficar trancados dentro das nossas casas, com medo de uma ameaça que aos nossos olhos é invisível, mas que existe e é real. Existe e é real. Nós precisamos, neste tempo, dispormos de toda a nossa força, de todo o nosso tempo, num tempo de consagração. O lugar onde a habitação do Senhor é um lugar santo. A tua casa precisa ser um lugar santo. O Deus que chamou Abraão, o Deus que chamou Moisés e o Deus que chamou Estevão é o mesmo que nos chama hoje e capacita quando Ele chama. Nós precisamos ser capacitados cada vez mais. Eu tenho pedido para o Senhor me capacita cada vez mais na pregação da tua mensagem em 4 paredes. Eu comentei hoje com a minha esposa que às vezes eu sinto falta da resposta dos irmãos, me dizendo ou concordando com o que eu estou dizendo um amém, um aleluia, um glória a Deus. Foi necessário, está sendo necessário da minha parte uma adaptação. Mas eu creio que as mensagens pregadas, elas têm tido um alcance muito maior do que as mensagens que nós pregávamos na igreja. Nós temos visto pelas estatísticas das redes sociais que muitas pessoas têm assistido. E você faz parte disso. Se você pegar agora este vídeo que você está assistindo, ou compartilhar com alguém, compartilhar nas suas redes sociais, ou até mesmo você recomendar esse vídeo a alguém, ou até clicar lá no like, dar um joinha lá no vídeo, você está fazendo com que mais pessoas tenham acesso a ver esse vídeo. E você também está sendo um portador das boas novas do Senhor. Deus, Ele nos capacita. E quando Ele nos chama, Ele nos capacita. E Ele nos dá os recursos para que possamos fazer essa tarefa. Muitas coisas ainda nós precisamos amadurecer. Nós precisamos crescer ainda muito. Nós precisamos contar com a operação do Espírito Santo no meio da igreja. Muitas coisas novas têm se apresentado diante de nós. É uma tarefa que nós precisamos cumprir como igreja. E você está envolvido nessa conosco. Você que faz parte do reino de Deus, precisa entender como a mensagem, como uma defesa de Estevão, que ele fez em seu favor. E de fato, a defesa que ele fez em favor dele não o livrou da morte, mas ele nos deixa uma lição importantíssima. O povo de Deus precisa se adaptar a tudo aquilo que tem acontecido no mundo. O povo de Deus precisa entender que o nosso lugar não é neste reino, não é nesta terra. Deus não está separado, Deus não está acomodado no lugar criado por mãos humanas. Aquele templo, aquele salão está lá, vazio. Ele só é um lugar santo quando os santos se reúnem lá para adorar o nome do Senhor. Que nós possamos tirar boas lições desse tempo e que o Espírito Santo nos ajude a manter a nossa natureza debaixo do poder da cruz de Cristo. E como diz a nossa oração, e nos conduz a toda a plenitude de redenção
santificação e manifestação do poder de Deus na nossa vida. Hoje eu vou fazer diferente. Assim que terminar esse vídeo, você junto com a tua família, reunida aí na tua casa, vai pegar o folheto que nós temos orado e você vai fazer essa oração junto com a sua família. Você, marido, que está nesse momento aí nessa casa, você é o sacerdote do lar. Pega esse folheto, peça para a tua esposa, para os seus filhos te acompanharem nessa oração. Você, esposa, seu marido não está em casa, ou você que não tem marido, viúva, solteira, você pega essa oração e quem estiver com você, peça para repetir com você essa oração. Você, jovem, que está assistindo esse vídeo sozinho, pega esse folheto, faça essa oração conosco e nós, assim que terminarmos essa mensagem, faremos um grande círculo de oração em prol do socorro do Senhor para as nossas casas, para as nossas famílias e para aqueles que tanto amamos. Em breve estaremos juntos novamente reunidos na igreja e o Senhor nos deu e nos confiou algo maravilhoso que está em nós, a presença dEle. E assim que nós pudermos, estaremos novamente reunidos, pregando a palavra e vamos viver um tempo maravilhoso do Senhor, como nunca vivemos como igreja. Eu quero orar por você. Curve sua cabeça e feche seus olhos. Eu quero abençoar a tua família agora, em nome de Jesus. Pai Santo, Deus poderoso, em nome de Jesus. Nessa noite nós estamos aqui, Senhor, ó Pai, agradecidos pela tua palavra. Agradecidos, ó Pai, porque muitos dos nossos irmãos já, Senhor, faleceram e morreram, Senhor, ó Pai, pregando a tua palavra nos mais diversos espaços e nos 4 cantos deste mundo, Senhor. Muitos morreram como mártires, Senhor. Muitos foram, Senhor, massacrados pela tua palavra. Ó Pai, muitos foram dizimados, sofreram, Senhor, ó Pai, todo e qualquer tipo, Senhor, ó Pai, de dor pela tua palavra, dor no físico. Ó Pai, sabemos que muitos deles, todos eles, estão na glória, aguardando, Senhor, ó Pai, a tua volta. E nós, como igreja hoje, queremos, ó Pai, ser portadores dessa boa notícia, levar a tua palavra, Senhor, mesmo em meio às dificuldades que temos enfrentado, mas que não passam, ó Pai, e não são nada diante do que todos esses nossos irmãos viveram, Senhor, ó Pai, por grandes tempos de tribulação e de perseguição. Muitos, Senhor, foram, ó Pai, estraçalhados por feras. Muitos foram, ó Pai, degolados, crucificados, ó Pai. Muitos foram torturados. E hoje, ó Pai, o Senhor nos dá a oportunidade de acordarmos enquanto igreja. Ó Pai, estarmos prontos e preparados e cientes, ó Pai, que o Teu Espírito e esse Deus que faz da terra o lugar de descanso dos Teus pés, é o mesmo Deus que mora dentro de nós e nos dá a capacidade de viver uma vida santa, separada, porque o lugar onde o Senhor habita é um lugar santo, ó Pai. Que nós sejamos santos, como a Tua palavra diz que o Senhor é santo. Abençoa esses meus irmãos, abençoa a semana, o sustento, a casa, a saúde. Guarda cada um deles, ó Pai, em nome de Jesus. Derrama o Teu sangue sobre nós, como a Tua palavra diz lá no Egito, Senhor, quando o povo de Deus passou o sangue nos umbrais das portas das casas, eles foram livres, ó Pai. Que nós possamos ser livres deste mal que assola o mundo, Senhor. Ó Pai, cremos que o Senhor tem cuidado de nós. E, ó Pai, cremos também, Senhor, ó Pai, que qualquer coisa que nos atinja, ó Pai, não será maior do que a promessa da vida eterna que nós temos em Cristo Jesus. A Tua palavra diz que Paulo dizia: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro, ó Pai. Nós Te louvamos, ó Pai, porque sabemos desta palavra e nos ajuda a ter fé e confiar nesta palavra, que um dia estaremos com o Senhor na glória. Te louvamos, Te agradecemos, em nome de Jesus. Abençoa esta igreja, abençoa esta família, esta casa. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito, esteja com todo o povo de Deus, de agora e para todo sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Tenha uma boa semana na paz do Senhor.